Dia 20 de junho, começando o nosso evangelho, hoje com o capítulo 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Os Vivos do Além. Esse capítulo, o Emmanuel vai nos amadurecer a percepção, o relacionamento com o pessoal que já partiu, o pessoal que está do lado de lá, e que mantém, né, um relacionamento no mínimo em nível de afeto. Então hoje o nosso assunto é esse, e agora sim no canal certo, recebendo a turma. Vocês não me avisam, ai meu Deus. Bom dia, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia, Kika querida, obrigada. Quase que eu cometo uma gafe aqui. Rosana Bertuga, meu tesouro. Rogerinho, galera. Tia Soninha, meu amor. Leonorzinha. Raquel, querida. Citrina, você veio também. Monique, amor. Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Bom dia, Maurícia, que saudade. Faz tempo não te vejo por aqui, meu amor. Que bom, amores, que bom. A Mônica, que delícia. Hoje as duas, que bom. Reizinho, querido. Hoje entrei no canal errado. Aí a turma me avisou, demorei um pouquinho, mas ó, estamos agora no canal certo. Obrigada, turma. E num bom dia gostoso, num abraço apertado, que bom que a gente tá junto, começando a nossa semana, e um pensamento de muita inspiração, muita força, muita garra, muita busca para essa semana. Muita. Jesus veio nos trazer exemplo, veio nos trazer modelo de vida, modelo de ação, modelo de entrega, modelo de dinamismo, modelo de nunca desistir. E Senhor Jesus, queremos seguir contigo, precisamos aprender da tua vida para a nossa vida. Que estejamos sempre contigo, unidos, apostos para operar na nossa melhor qualidade de entrega. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, amores, Reizinho, Carlão, querido. Ô, Maurícia, ele tá no hospital? Vamos sim, meu amor, vamos sim. Deixa aqui o nome completo dele e o hospital que ele tá, porque a gente já vai criando aqui um envolvimento com ele e vamos no final, né, num pensamento só, irradiar com força para ele, viu, meu amor? E para vocês todos, né? Adriana Rastelli, bom dia, Silvia. Amores, então, hoje, começando nossa semana, o Emmanuel vai nos trazer aqui um tema de amadurecimento. Num primeiro momento, a gente vê esse tema e pode falar assim, mas eu já conheço esse assunto, eu não tenho dúvida disso. Mas a questão não é ter dúvida, a questão é encontrar sempre recursos fortalecedores, argumentos fortes dentro de nós, para que na hora de uma conversa, de um enfrentamento, não haja dúvida do amparo do alto para nós todos. Boa, Maurícia. Ademir Vicente de Souza, tá na Beneficência Portuguesa, quarto 276. Legal, meu amor. No final nós vamos, num só pensamento, vibrar para ele.
Leonorzinha, você fez cirurgia, amor? Beijo, querida. Boa recuperação, excelente recuperação, viu? Então, amores, esse tema de hoje vai falar do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. O intercâmbio existe? Sim, o intercâmbio existe e não foi a doutrina espírita que falou dele. A doutrina espírita explica este fenômeno, mas não foi ela que inventou ele, né? Esse fenômeno existiu sempre e com tanta intensidade que no tempo de Moisés teve que dar uma segurada na turma, porque o pessoal não queria fazer mais nada sem consultar os espíritos. E aí o Moisés proibiu, falou: epa, vocês estão parecendo criança brincando com um instrumento perigoso. Então Moisés proibiu. Quando Jesus veio trazer a boa nova, Jesus restabeleceu esta comunicação. Então, Jesus, como que este intercâmbio aparecia? Jesus curava corpos de pessoas obsidiadas, que na época não chamavam pessoas obsidiadas. Obsessão é um termo do Allan Kardec, e na época Jesus tratava dos daimons, que eram espíritos, né? Mas era este o termo da época. Então Jesus tratava de curar endemoniados e ensinou os apóstolos e tratava isso, aliviando o sofrimento dos encarnados que eram vítimas entre aspas, né, gente? Vítimas aqui, ó, colocar entre aspas aqui, daqueles que padeciam os infortúnios deste tipo de contato. Então, este tipo de contato de entidades espirituais acontecia de espíritos perversos ou espíritos sofredores, e Jesus tratava o encarnado e cuidava do espírito. Então, e este intercâmbio sempre foi muito natural no Evangelho, de ser tratado ali nos Evangelhos de todos os apóstolos. Neste trecho de hoje, o Emmanuel pegou um trechinho de Lucas, no capítulo 9, versículo 30, onde Jesus está tratando ali, está falando com... Bom dia, Zé Ricardo querido! Bom dia, amores que estão chegando! Onde Jesus estava tratando ali com os apóstolos e falando, né? Isso aconteceu 8 dias antes da crucificação. E aí Jesus falava com eles e deu a mensagem, porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Então essa era a tônica que Jesus conversava com os discípulos. Aí ele afastou e levou Pedro, João e Tiago com ele e foi ao Monte Tabor. Neste Monte Tabor foi a transfiguração de Jesus. Ele se encontrou com Moisés e com Elias em espírito. E ele se iluminou de tal maneira que os discípulos relatam que parecia uma chama, parecia um relâmpago de tão forte a luz. E houve identificação.
Não eram assim só dois espíritos, não. Esses espíritos estavam identificados. Era Moisés e era Elias. Então, o Emmanuel vai pegar este trechinho desse episódio onde Jesus conversa com os discípulos e se afasta antes da crucificação e vai comentar para nós. E o trecho que ele pega é assim: e eis que estavam falando com ele, com Jesus, dois varões, que eram Moisés e Elias. Este é o trecho. Está em Lucas 9:30. E o Emmanuel vai comentar e ele começa assim: várias escolas religiosas defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os desencarnados. Então, olha já a tônica que o Emmanuel pega. Alguns conceitos religiosos deste mundo colocam que intercâmbio não é favorável, não é bom. E o Emmanuel está ressaltando aqui que o próprio Jesus mostrou um intercâmbio efetivamente bom. Então ele segue assim: entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres, Jesus, confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Então, aqui Jesus trouxe dois espíritos grandiosos. Bom dia, Silvaninha! Trouxe dois espíritos grandiosos e estava em troca no meio do dia com testemunhas. Aliás, continua Emmanuel, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Não, pulei um trecho. Em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas. Olha lá, né, o que nós citamos. Aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Então, Jesus em muitos episódios afastou espíritos malfeitores, cuidou do encarnado que estava sendo ali perseguido, ou simplesmente deslocou, afastou outro espírito que não maldoso, não espírito, como ele coloca aqui, perverso, mas que estava ali perturbando o encarnado. Então, muitos episódios isso é relatado, muitos, inclusive neste daqui que o Emmanuel extrai esse trechinho. Ele começa falando que Jesus deu poder. A partir daqui, Jesus deu poder para os discípulos, para eles também afastarem daimons e curarem os enfermos. Então, olha aqui, Jesus dando um certificado, dando um diploma para os apóstolos, ó, agora vocês estão aptos a fazerem o que eu faço. Olha isso, gente, olha a grandeza, o valor de um texto desse. 8 dias depois, Jesus estaria sendo crucificado. Ai, Silvaninha querida, mora em Mirassol e
trabalho em Rio Preto, todo dia vou ouvindo suas palavras, meu amor. Beijo, querida, gratidão, que bom que você tá com a gente. Então, Jesus tá agora falando assim, ó, pessoal, Silvaninha, Zé Ricardo, Leonor, Rô, Tia Soninha, Carlão, Kika, Rei, agora vocês estão diplomados. Vão lá e trabalhem em benefício dos outros. Curem quem padece nesse intercâmbio de dor. Aí a pessoa pode falar assim, mas com a cabeça de hoje, mas tá errado isso, a gente não deve mexer com os mortos. E essa frase, a gente não deve mexer com os mortos, precisa ser pensada com maturidade, porque lá atrás, quando Moisés falou, ele estava desinfantilizando a nossa cabeça. Essa palavra não existe, mas ela é muito, muito boa, ela traduz muito. Então assim, ele estava tirando a gente daquela pequenez de entendimento, daquela infantilidade de entendimento, dando uma segurada para a gente amadurecer e depois Jesus nos colocar como servidores. E aí Jesus veio e nos empossou de responsabilidade. Fala, agora vocês vão lá e tratem dos endaimoniados, dos obsidiados, dessas mentes perseguidas por outras mentes doentes ou perversas, mas que judiam de quem está aqui. Então Jesus é que nos empossou desta responsabilidade. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou nestas manifestações, encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Então, gente, a gente já escutou isso e a gente tende a não qualificar. Quando existe uma manifestação, ela é boa, ela é ruim de Satanás, ou ela é boa, né? De alguém que, nossa, vai nos mostrar o caminho. Esse capítulo tá traduzindo aqui pra gente essa escala espírita, escala espiritual. Porque não é... Jesus esteve com Moisés e Elias, dois espíritos de elevada grandeza espiritual, e mostrou no seu contato a incidência de espíritos perversos sobre a mente dos encarnados. Estão comigo? Então, ó, dois polos bem distantes. Jesus esteve num sublime acontecimento no Monte Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. Não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades. Então, ó, não é fortuito. Jesus esteve com dois anjos. Ai, não, Jesus encontrou dois anjos. Não
Não é genérico isso. Jesus estava ali dando uma lição. Jesus estava dando um ensinamento. Vieram 2 espíritos identificados e conhecidos. Moisés e Elias tinham um nome forte ali para a turma, para os encarnados. Tem até hoje. Imagina na época. 2 profetas daquela grandeza. Então Jesus estava conversando com eles. Paralelo a isso, existiam também os espíritos perversos, mas não são fatos fortuitos. Aqui existe uma naturalidade de eventos que precisa ser identificada com maturidade. Precisa ser identificada não mais como uma criança que olha e fala assim: ai, o espírito quer me perseguir, tô perdida. Ou então o anjo vem me salvar, tô salva. Não mais com essa maturidade infantil, essa consciência infantil de mal ou bem. Ou tô perdida ou tô salva. Não mais. Existe aqui uma escala de espíritos que nos alcançam, ok? Então ele fala assim: não podemos situar este fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava de uma visita de um anjo, mas sim de Moisés e de Elias, dando-se a entender claramente que sim, os mortos voltam de sua nova vida. Este é o capítulo de hoje. Esse é o capítulo que o Emmanuel veio aumentar o nosso grau de percepção, a nossa capacidade de enxergar com quem a gente se relaciona do lado de lá. Porque é fato, a gente se relaciona. É fato, a gente se relaciona com mortos, com as pessoas que já estão do lado de lá. Qual o nível deste intercâmbio? O nível depende de mim, depende de quem está do lado de cá. Porque existem leis para este intercâmbio, para este alcance. Existem leis que predominam a possibilidade de um espírito perverso te alcançar ou um espírito superior te alcançar. Existem leis. Então, aqui a lição de hoje é: não bobeie. Não bobeie. Porque você não está nem vulnerável e em queda por mentes malignas e nem salva simplesmente porque existem anjos. Existe uma escada que você precisa subir. Existe um entendimento que você precisa fazer. Existe um amadurecimento do seu sentimento, da sua interpretação que você precisa cuidar. Então, conclusão da nossa lição de hoje. Existem espíritos perversos? Sim, existem. Eles podem nos alcançar? Sim, podem. Eles nos alcançam fácil? Depende de nós. Quando você entra na sua casa
e abre o portão da garagem, escancara o portão da garagem e guarda o seu carro. Você larga o portão aberto para que qualquer um que passe lá fora possa invadir a sua casa? Não, a gente não faz isso. Muito pelo contrário. Quando a gente entra dentro de casa, a gente entra e já garante que fechou a porta, que fechou o portão, que trancou, que pôs cadeado. Assim também é a nossa mente. Quando a gente não fecha, não garante uma defesa da nossa mente, nós podemos ser alvo fácil de mentes perversas. Mentes perversas que nos alcançam. E não é o anjo que vai nos proteger. Quem que é? Quem fecha a porta por dentro. Quem passa a fechadura. Como é que passa a fechadura? 2 pontos. Oração e vigilância. Oração e vigilância. São só 2 pontos que são grandiosos, que são fundamentais. Então, oração e vigilância garante que a gente não esteja ao alcance de mentes perversas e esteja crescendo em possibilidade de dilatar a nossa melhor virtude e, por consequência, ser alcançado com mais facilidade por espíritos superiores. À medida que eu vibro numa frequência de sentimento melhor, quem que ajusta a frequência comigo? Quem tá lá em cima. Então, se eu tô numa prece, em oração, que nem a gente falou a semana passada, em oração, eu entro com sentimento e falo com o coração. Eu me abro em busca, em pedir, em vincular-me com Jesus. Então, neste movimento, eu estou... Se a gente tivesse um medidor de sentimento, nessa hora o nosso sentimento vai lá em cima. Vai lá em cima. Na hora de uma prece, bom dia, Ivonezinha. Na hora de uma prece, o sentimento faz vai lá em cima. E aí? Eu consigo manter esse sentimento lá em cima? Normalmente não, porque a gente retorna da prece e volta à nossa cogitação padrão, ao nosso pensamento natural. Então vou trabalhar, vou fazer as coisas, estou aqui agitada. Daqui, deste padrão, eu posso cair o meu nível de cogitação e derrubar minha frequência de sentimento. Daqui para baixo, eu estou ao alcance de mentes que estejam nessa faixa. Então, por exemplo, eu entro num estado de raiva, de muita raiva. Tô com muita raiva. Então, não é o meu normal. Eu tô com raiva, então eu caí pra cá. Com quem que eu alinho nessa faixa? Com quem sente raiva. E nessa hora eu sou alvo fácil de quem tá com raiva. Ok? Mentes perversas, mentes bravas, mentes vingativas, mentes que odeiam. Tô aqui, olha, alvo delas. Por que Jesus falou em orai e vigiai? Porque em oração, a gente vai lá em cima, qualifica o sentimento. Aí a gente retorna para um padrão. Aqui no meu padrão eu posso bobear? Não, aqui no meu padrão eu preciso me manter vigilante, porque senão eu caio. A gente não tem força moral, força evolutiva ainda de se manter daqui crescente. Então a gente precisa se esforçar muito
Olha a Paty falando, difícil é se manter. Exatamente, Paty, porque aqui a gente tá descontraído, tá o natural, e é muito fácil alguém cutucar a gente e a gente entrega. A gente cai. Basta uma provocaçãozinha. Tem uma passagem aqui que tá falando da Bíblia que menciona que falam em línguas. Seria espíritos incorporados? Sim, Kika. Essa passagem é o Pentecostes. Também foi outro episódio que o Emmanuel cita em outra passagem, que é uma permissão de Jesus, revogando a lei de Moisés, é uma permissão de Jesus ao intercâmbio. Porque o próprio mestre mostrou o intercâmbio, ensinou como lidar com este intercâmbio, ensinou como tratar pessoas vítimas, né, deste intercâmbio, infortunadas melhor por este intercâmbio. Então, eram sim espíritos incorporados nos apóstolos, falando em diferentes línguas. Isso no meio da praça de Jerusalém, com um monte de gente de fora. Então, aquilo ali foi um atestado de que, sim, os mortos se comunicam. E não são apenas ruins ou anjos, não. Tem espíritos de diferentes níveis. Ali no Pentecostes eram espíritos superiores. Os endemoniados tinham muitos de espíritos perversos. E nós, no dia a dia, estamos aqui, olha, oscilando o alcance de acordo com as nossas possibilidades, né? Quando eu faço uma prece, uma prece assim de sentimento profundo, eu elevo e estou ao alcance de benfeitores. Então, se tem um espírito amigo que quer me envolver, que quer me alcançar, que hora que ele vem? Me dá um abraço, me fortalecer. Ele vem nestes momentos onde eu estou em prece. Por isso que na doutrina espírita a gente fala, mantenha uma regularidade de oração, né? De um estudo, de uma reflexão diária. Sempre naquela hora, um estudo, uma adequação da mente, uma oração para elevar. Por quê? Porque naquele momento tem uma enxurrada de amor em seu benefício. Porque não nos faltam, a ninguém falta, gente, a ninguém falta bênçãos, faltam possibilidades, faltam vibrações fortalecedoras. E aqui não entra merecimento, o merecimento entra na minha capacidade de alcance. Então vamos pensar no sol. O sol irradia para todo mundo. O sol é Jesus vibrando por nós, fazendo através dos intermediários, dos mensageiros do bem, chegar aquela luz no nosso coração. O sol irradia. Mas todo mundo recebe as luzes do sol? Depende. Então essa é a relação. Eu recebo por acréscimo da misericórdia divina. Eu recebo. Agora, eu consigo apreender tudo que eu recebo? Depende da minha condição. Depende da minha condição. Pode ser que tenha aqui uma dificuldade de alcance. Pode ser que tenha uma impossibilidade de alcance, né? Então aqui é que entra essas conjunturas que cada um tem a sua particularidade, mas é fato, as bênçãos chegam abundantes. E não se pergunte, será que eu mereço? Não se pergunte,
porque o merecimento é crescente. Se a gente estaciona no eu mereço pouco porque eu sou muito atrasado, a gente também estaciona no degrau de escalar. Você veio para subir até o degrau 10, mas você julga-se incompetente de merecimento, então você estaciona no degrau 5. E aí Jesus fala: Carla, para de se julgar e sobe. E eu falo: ai, não mereço. Não, merece aprender, merece crescer, merece se livrar da inferioridade dos débitos. Como? Ofertando amor e sentimento. Isso é crescer. O amor como é que é? Fugiu o verbo. O amor dilui, não é esse o verbo não, mas o amor dilui uma multidão de pecados. Então, gente, olha que grandeza que é isso. Que grandeza. O Reinaldo falou assim: espírito obsessor não convive ao nosso lado se trouxermos todo dia a dia o pensamento ocupado. Pois é, porque se você está com o pensamento em alta, quem que te alcança? Quem está em alta. Cobre, Oceander, cobre. O amor cobre uma multidão de pecados. Boa, Ossi! Que delícia te ter aqui! Amores, então é isso. Então é isso. Esse é o nosso tema de hoje, nosso assunto. Tá dando aqui o nosso tema. Vamos ao nosso encerramento. E a Aline também aqui pediu vibração, né, Aline? A Aline pediu vibração, a Leonor fez uma cirurgia e a Maurícia tá com o marido internado. Ele está na beneficência portuguesa, então vamos vibrar, vamos fazer uma prece e envolver, colocar todo mundo aqui assim, olha, num círculo de envolvimento amoroso. E, gente, concluindo a nossa lição, a gente é pequeno. Vou falar de mim, eu, Carla, eu sou muito pequena. Mas eu já posso amar um pouco, eu já posso entregar um pouquinho. Então, dentro desse meu pouquinho, eu vou imaginar o todo que eu posso e aqui, olha, envolver com muita força, com muita ênfase, com muita verdade de sentimento. Estes nossos irmãos aqui que pediram vibração. Isso é dilatar a possibilidade. Eu posso 2, mas agora eu vou esforçar tanto que eu vou alcançar 2,1. De tanto empenho que eu vou colocar nessa vibração. Então, isso é alcance. Isso é crescer. Isso é melhorar em merecimento, em possibilidade, em virtude. E enfrentar o mundo com armas mais amorosas. Então, meus amores, vamos numa prece vibrando pelo Ademir, pela Leonor, pela Aline, por tantos irmãos nossos aqui do nosso bairro, às vezes da nossa família, da nossa casa, né? Vamos lá, o importante é o esforço que fazemos para crescer, tia Sônia. Deus abençoe a todos. Então vamos lá, Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, buscamos alcançar tons mais profundos do nosso sentimento, deixando de lado avaliações racionais, julgamentos ou nossas próprias limitações e vibrando contigo, Senhor Jesus. Queremos vibrar contigo, alcançando-te nos meandros do nosso sentimento mais profundo.
E assim, Divino Mestre Jesus, num primeiro movimento, agradecê-lo, Senhor Jesus, por esta oportunidade de refletir e vibrar, envolvido com tantos corações amigos, com tantos corações que buscam na tua palavra, no teu exemplo, no teu amor, um fortalecimento para os enfrentamentos da vida. Enfrentamentos estes, Senhor Jesus, que às vezes nos pedem uma ação de solução e outros que nos pedem uma ação de resignação. Meu Jesus, fortaleça-nos a cada momento para contigo sabermos o que fazer, discernir e qualificar a nossa melhor entrega. Divino Mestre Jesus, nesta manhã, vibramos contigo pelo nosso querido Ademir, que se encontra internado na Beneficência Portuguesa. Fortaleça-o, Senhor, restabeleça-o, ampare a família, fortalecendo-os também, para que eles possam se sustentar em melhores sentimentos e melhores irradiações, enquanto o nosso querido Ademir se recupera. Vibramos também, Senhor Jesus, pela nossa Leonor, pela nossa Aline, nossas queridas que estão diariamente conosco e que neste momento recebam uma vibração envolvente, amorosa, para que se fortaleçam e restabeleçam. Divino Mestre Jesus, sabemos da nossa pequenez, das nossas limitações, mas nos ligamos aos benfeitores espirituais que trabalham pela paz no planeta Terra. E queremos contribuir, Senhor Jesus, contigo, contribuir por estes nossos irmãos, que consigam restabelecer a paz. Sabemos que é um pedido difícil, de alcance intenso e trabalhoso, mas, Senhor Jesus, estamos contigo e o Senhor nos trouxe as ações da paz, o modelo do crescimento, e nós acreditamos, nós cremos, nós estamos fervorosos contigo, Divino Mestre Jesus, de que a paz se instale no nosso planeta, entre todos os povos. Desejamos nos ver como irmãos, nos amar como iguais. Senhor Jesus, fortaleça-nos para podermos seguir contigo, vibrando e amando a cada dia. Independente dos episódios, sustentemos o amor em nossos corações, em todos os tempos. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Amores queridos, é isso. Ai, um super beijo para vocês, Kika querida, Adriana, Facunha, Carlão, Silvana, Vergalinha, um excelente dia, tamo junto, nos sustentando em alta, oração e vigilância sempre. Robertuga, Leonor, Pati, Tia Soninha, meus tesouros, Silvaninha, até amanhã, meus amores. Maurícia, querida, muita força, tamo com você, viu? Um super beijo. Aline, amor, excelente dia, turmíssima, querida. Tchau, tchau. Tchau, amor. Beijo, querida. Fica com Deus. Tchau, tchau.